Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Hipócritas, sabendo reconhecer o que pressagiam os aspectos do céu e da terra, como é que não reconheceis os tempos que correm? Lucas 12:56. Meta do mês: exercitar a paz em família. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar. Meta do dia: paz no lar. Cultivar a simplicidade através da vivência da compreensão e da paciência. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando a Deus a simplicidade e modéstia. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesse instante diante de Ti, rogando a paz em nossos lares. Que possamos, Jesus, retomar a normalidade em nossas famílias. Que o ódio seja extirpado, todos os ressentimentos e mágoas expulsas de nossos lares. Que o amor, a paz, a fraternidade, a bondade se instalem em nossos corações. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, falar um pouquinho sobre a agenda de reforma íntima. Esse ano a agenda é Exercitando a Paz. Cada ano tem um tema. Pode ser a bondade, pode ser a caridade moral, e todos os meses ela muda o seu foco de trabalho, né? E no mês de novembro, nós vamos ter a meta de exercitar a paz em família. Então, a gente tem percebido que há muitas famílias com dificuldades de amor, né? De paz. E aí a gente deve sempre buscar nos esforçar para a paz entre nós, né? Como diz o Emmanuel, se a gente tem dificuldade para Emmanuel não, Neio Lúcio, se nós temos dificuldade para viver em harmonia entre quatro paredes, como será então, quão tamanho será a vivência em paz numa cidade, no bairro, no mundo inteiro, né? Então devemos buscar sempre o Cristo como nosso modelo, como nosso guia. Meus amigos, hoje é terça-feira, dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. E a nossa palestra é uma palestra especial, produzida pela Rede Concafras, da TV Mundial de Espiritismo. Então, a nossa casa espírita transmitirá essa palestra no horário local nosso, às 8 horas. Então, pelo YouTube também de nossa Casa Espírita, estaremos transmitindo essa palestra. E você é o nosso convidado. Aqueles que forem à Casa Espírita, nós estaremos lá e terá o tratamento espiritual, o passe, a fluidificação da água. E busquemos sempre estar em harmonia nesse trabalho redentor de nossas vidas. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus.
Se ao senhor da casa chamaram Belzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Mateus capítulo 10, versículo 25. Estima do mundo. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enche o mundo de benefícios sem que o homem os veja à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É lógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 103. Meus amigos, o Emmanuel hoje está nos mostrando aí o que acontece ou o que pode acontecer com aqueles que seguem o Cristo. A mesma situação que aconteceu com o Cristo. É claro que hoje, não mais no estilo de crucificação, mas muitas vezes de exclusão, de afastamento, porque as pessoas muitas vezes se irritam com aqueles que buscam viver o Evangelho do Cristo. E muitas vezes nós também queremos ser querido, amado, porque está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo caridade. Às vezes a gente gostaria que falassem, né, sobre isso. E aí é um grande engano nosso de ficar expondo essas questões que faz. Mas o bem, ele deve ser anunciado. Hoje, nós ainda estamos numa situação de que o mal é divulgado por todos os ambientes. O mal ainda é falado.
E o Evangelho segundo o Espiritismo nos chama a atenção que o mal não deve ser anunciado. E quanto mais a gente fala, isso vai, às vezes, produzir, jogando para fora aquilo que a gente ainda tem de resquício do mal, as nossas tendências. E aí a gente vai querer, porque tem mais gente que pensa da mesma situação que eu, então a gente vai se aglomerando, vai se formando, e quando a gente percebe, esse grupo está grande. E por isso devemos ter sempre essa cautela de buscar, como nós vimos na agenda de reforma íntima de hoje, de buscar viver a paz, antes de tudo, no lar doméstico, da nossa família. Quantas famílias estão com suas vidas familiares mais destruídas ultimamente? Muitas pessoas estão revoltadas uma com a outra, o esposo não fala com a esposa, filhos não falam com os pais, esposas não falam com o esposo. Então a gente, por causa de pontos de vistas diferentes, e a gente vai criando situações muito complexas e difíceis de se resolver. Por isso que é importante a harmonia, lutarmos por essa harmonia íntima do nosso ambiente doméstico, para que a gente possa, de fato, ali ser o primeiro elo do Evangelho do Cristo, que é o nosso lar. Então, trabalhemos, meus amigos, para que o reino de Deus não seja só de aparência. Eu tenho dito às vezes, claro que isso aí não é mais um ponto de vista particular, que às vezes é muito fácil falar do Cristo, discutir Jesus, fazer uma pregação sobre Jesus, comover pessoas sobre Jesus. Só que é difícil quando a gente vive Jesus. Então a gente pode levar muita multidão a lágrimas falando do Cristo, mas estamos de fato vivenciando Jesus? Estamos de fato fazendo o que Jesus pediu que fizéssemos? Então é importante não querermos ser pontos de referência, ser os holofortes para o bem, mas busquemos todos os dias fazer o bem. Não importar-nos se nós vamos sofrer algum tipo de represália, sofrer algum tipo de perseguição por causa do Cristo. Nós não somos mais importantes que Jesus para sermos paparicados, né? Sofreremos as consequências ainda, desde que, mesmo que seja aquela do silêncio, de ficar fora das coisas, não estar participando ativamente, porque você é um cristão. Se Jesus era chamado de filho de Belzebu, se Jesus era chamado, os primeiros cristãos eram chamados de feiticeiros, então um xingamento que possa haver contra nós não pode nos esmorecer, né? Devemos continuar no trabalho do Cristo. Como diz o Emmanuel, o discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não de uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Então, busquemos no Cristo essa fortaleza para continuarmos avantes no trabalho, seja dentro da doutrina espírita, seja dentro da religião em que nós nos encontramos. É ali que nós somos chamados a viver o Evangelho de Jesus, trabalhando sempre pela harmonia. Vamos fazer prece? Amado Mestre Jesus, nós queremos nessa manhã pedir pela paz, a paz nos lares.
quantos lares, Jesus, por esses períodos em que vivemos, turbulentos em nosso país, se desfez. Quantos lares vivem atormentados pela guerra íntima entre seus habitantes. Amado Mestre Jesus, que o Evangelho possa retomar a vida nesses lares e que consigamos, Jesus, externar a paz nos ambientes de trabalho, no nosso bairro, em nossa cidade, nas cidades próximas, em nosso país, em toda a terra. Que o seu amor esteja conosco, Jesus, fortalecendo-nos, encorajando-nos a viver a transformação íntima. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.